Fala galera, eu sou o professor Reginaldo Filho, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa abordagem sobre radiciação, falando de racionalização de denominadores. Muito obrigado você que ajuda meu canal a crescer, clicando no gostei, se inscrevendo se ainda não for inscrito, deixando aqui embaixo seu comentário e compartilhando o vídeo com toda a sua galera. Isso ajuda muito no engajamento orgânico do vídeo. E dito isso, bora ao que interessa. E antes da gente falar propriamente dito de racionalização de denominadores, me permita fazer algumas pontuações que serão de fundamental importância para o bom andamento da aula de hoje. Me refiro, por exemplo, ao fato de que se eu tenho uma raiz em que o índice dela é igual ao expoente do radicando, como aqui é o caso, na raiz cúbica de 2 elevado a 3, eu posso eliminar o radical aqui de índice 3 com o expoente 3 e sair como resultado disso somente esse 2 aqui. Você viu isso bem na minha aula de propriedades de raízes. E eu vou tomar aqui como exemplo de novo essa raiz cúbica de 2 elevado a 3. Isso aqui a gente chama de raiz de uma potência, tendo em vista que o que eu tenho dentro da raiz é uma potência. Raiz de uma potência é a mesmíssima coisa que a potência de uma raiz. Observe que aqui eu tenho uma raiz como base de uma potência. É por isso que a gente chama isso de potência de uma raiz. Mas o fato é que uma coisa aqui é igual a outra. É como se esse expoente 3 aqui ele tivesse a liberdade de ir lá para fora sem alterar em nada o resultado dessa conta. De fato, uma coisa aqui é literalmente igual a outra. Então, se aqui eu posso cortar raiz de índice 3 com expoente 3 e sai 2 como resultado, do outro lado, tendo a mesma coisa, eu posso me valer do mesmo recurso. Eu corto a raiz de índice 3 com o expoente 3 e disso também vai sair somente o resultado 2. Guarda bem essa informação, que na realidade é um lembrete da minha aula de propriedades de raízes que eu tenho certeza que você assistiu. Bora! Falando de vez aqui agora da racionalização de denominadores, que é o tema da aula de hoje, esse é o procedimento matemático por meio do qual eu pego uma fração em que eu tenho uma raiz no denominador e obtenho uma fração equivalente a esta primeira em que não há uma raiz no denominador. O objetivo disso é tornar os nossos cálculos mais simplificados. Professor, como é que é isso? Bora ver. Suponhamos aqui a raiz quadrada de 5. Se você jogar numa calculadora, vai ver que isso vai dar um número irracional que começa com 2,23. Eu vou dizer aqui, para facilitar minha vida, que a raiz quadrada de 5 é algo muito próximo de 2,25, ok? Digamos que em face disso nos seja proposto calcular o inverso da raiz quadrada de 5. Isso seria 1 dividido por raiz quadrada de 5. Como que ficaria isso aqui? Olha só. 1 dividido por 2,25. E olha só que coisa troncha a gente ia ter que fazer para descobrir quem é o inverso da raiz quadrada de 5. Imagine isso aí na resolução de um cálculo extenso no meio de uma prova. E é para nos poupar de uma situação como essa que existe a racionalização de denominadores, que é o processo por meio do qual eu vou pegar e obter uma fração equivalente a 1 sobre raiz quadrada de 5, que não tenha uma raiz no denominador. Professor, como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar aqui 1 dividido por raiz quadrada de 5 e vou me ligar no fato de que eu tenho que me livrar de uma raiz que tem índice 2. Lembra lá das considerações preliminares que eu fiz aqui nesse vídeo. Uma raiz de índice 2, eu vou poder me livrar dela quando ela encontrar pelo meio do caminho aí na vida um expoente 2. Aí eu corto raiz de índice 2 com expoente 2 e sai só o 5, que não tem raiz nenhuma. Eu vou precisar fazer isso aqui para me livrar dessa raiz no denominador. Aí, olha só. Para que eu obtenha essa raiz quadrada de 5 no final do cálculo com um expoente 2 e eu possa cortar esse radical de índice 2,
eu vou multiplicar essa raiz quadrada de 5 por outra raiz quadrada de 5. Assim fazendo, eu vou ter raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 como raiz quadrada de 5 ao quadrado. E eu consigo cortar esse radical de índice 2 com esse expoente 2. Aí eu vou ficar simplesmente com 5 nesse denominador. Me livrei da raiz, objetivo atingido, denominador racionalizado. Agora eu vou cuidar do numerador. Se eu multipliquei a raiz quadrada de 5 embaixo, eu vou multiplicar a raiz quadrada de 5 também em cima. Aí eu vou ficar aqui com a raiz quadrada de 5 no numerador. Raiz quadrada de 5 sobre 5. Então, galera, olha só que coisa linda que isso fica. 1 dividido por raiz quadrada de 5, que é o nosso inverso da raiz quadrada de 5, o que nos foi proposto calcular, é a mesmíssima coisa que a raiz quadrada de 5 dividida por 5. Lembra quem é a raiz quadrada de 5? 2,25 dividido aqui por 5. Vou facilitar minha vida mais ainda. Vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Multiplicando em cima por 2, 2,25 vezes 2 dá 4,5. 5 vezes 2 embaixo vai dar 10. Olha só como é bem mais fácil eu fazer 4,5 dividido por 10 do que 1 dividido por 2,25. 4,5 dividido por 10 não precisa nem fazer conta, dá 0,45. E galera, eu sei que o inverso da raiz quadrada de 5, portanto, é algo muito próximo de 0,45. Eu cheguei a essa conclusão sem precisar fazer essa conta troncha aqui, simplesmente por meio do processo de racionalização de denominadores. Olha só como ele é útil, como ele de fato nos ajuda no meio da resolução dos exercícios. Diante disso que já foi aprendido, eu proponho aqui que a gente racionalize o denominador da fração 3 sobre raiz quadrada de 6. Racionalizar o denominador é obter uma fração equivalente a isso aqui que nós temos, só que com o denominador livre da presença de raiz. Eu tenho uma raiz que o índice dela é 2. Eu vou me livrar de uma raiz de índice 2 quando ela encontrar pelo meio do caminho aí um expoente 2. Aí eu vou poder eliminar o radical e o expoente. Eu acredito que você vai concordar comigo que se a gente pega essa raiz quadrada de 6 e multiplica por outra raiz quadrada de 6, a gente acha como resultado disso a raiz quadrada de 6 ao quadrado. Aí eu vou cortar o radical de índice 2 com o expoente 2 lá fora e eu vou ficar aqui com denominador 6. Me livrei da raiz, era tudo o que eu queria. Meu denominador já está racionalizado. Agora, se eu multiplico a raiz de 6 embaixo, eu vou ter que multiplicar também em cima. 3 vezes a raiz quadrada de 6 em cima. Eu vou ficar aqui com 3 vezes a raiz quadrada de 6. 3 sextos aqui, simplificando, vai ficar 2 embaixo. Eu vou ficar, então, com a raiz quadrada de 6 dividida por 2. Olha que coisa bonita que isso fica, galera. 3 dividido por raiz quadrada de 6 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 6 dividida por 2. Continuando aqui o nosso aprendizado sobre racionalização de denominadores, eu proponho aqui que a gente racionalize o denominador da fração 2 dividido por raiz quinta de 2. E vê só aqui agora que o meu denominador é uma raiz de índice 5. Eu vou poder me livrar desse radical de índice 5 quando ele encontrar um expoente igual a 5. Aí você vai me perguntar, professor, onde é que eu vou arranjar um expoente 5 para colocar aí?
Tendo em vista que se a gente pegar a raiz quinta de 2 e multiplicar por outra raiz quinta de 2, como nós fazemos com as raízes quadradas, isso aqui vai ficar a raiz quinta de 2 elevada a 2 no final. E o expoente 2 não vai cancelar o radical de índice 5. A gente vai precisar de um expoente 5 para cancelar o radical de índice 5. E se você tem dificuldade de pensar em um número para multiplicar pela raiz quinta de 2, de modo que ela apareça no final da conta com o expoente 5, eu sugiro que você sempre pegue essa raiz, em qualquer caso, e considere-a como sendo uma letra qualquer. Por exemplo, aqui, x. Eu juro que isso é para facilitar a vida, tá, galera? Ninguém vai ficar aqui com medo do x não, né? Fechou. Se a raiz quinta de 2 a gente considerou x, eu vou dizer que essa fração é igual a 2 sobre x. E eu preciso que esse x, que na realidade é a raiz quinta de 2, apareça aí no final da conta elevado a 5. Para isso, você há de concordar comigo que eu devo multiplicar o x por x elevado a 4. E se eu fizer isso embaixo, eu vou ter que fazer a mesma coisa em cima para manter a equivalência da fração. Aí o que é que eu faço aqui agora? 2 vezes x elevado a 4 em cima e x vezes x elevado a 4 embaixo vai ficar x elevado a 5. Você aprendeu isso na minha aula sobre propriedades de potências. Feito isso, a gente vai colocar a raiz quinta de 2 de volta no seu devido lugar, que é no lugar aí desse x. A gente vai escrever a raiz quinta de 2, agora com o expoente 5. Então, olha só, galera, que coisa bonita que isso fica. Eu vou cortar o radical de índice 5 com o expoente 5. Em cima, eu vou multiplicar 2 pela raiz quinta de 2. Isso aqui vai estar com o expoente 4 agora. E note uma coisa que expoente 4 não cancela radical de índice 5. Eles são valores diferentes, então a gente não vai poder cortar. O máximo que vai acontecer aqui, lembra lá das minhas considerações preliminares nesse vídeo, esse expoente 4 vai entrar aqui e vai virar expoente do radicando 2. Bora então aqui arrumar as coisas. Aqui embaixo, depois do corta-corta, vai ficar só o 2, e eu me livrei da raiz, denominador racionalizado. Em cima vai ficar 2 vezes a raiz quinta de 2 elevado a 4, o expoente 4 que estava lá fora e entrou aí para a raiz. Então, esse 2 de cima vai cancelar com o 2 de baixo, e eu vou ficar como resultado disso tudo a raiz quinta de 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16. Então, galera, vê que coisa linda. 2 dividido pela raiz quinta de 2, que era o que a gente tinha aqui no início, é a mesmíssima coisa que a raiz quinta de 16. Vê como a racionalização de denominadores ela deixa aqui de fato a coisa mais simplificada. Bora fazer mais uma para a gente exercitar? 1 dividido por raiz cúbica de 7. Vê novamente que essa raiz no denominador ela não tem índice 2. Então a gente simplesmente não vai pegar e multiplicar por ela mesma, porque um expoente 2 não vai cancelar um radical de índice 3. Se você tem dificuldade aí de perceber qual número vai multiplicar pela raiz cúbica de 7, faz a mesma coisa. Pega essa raiz cúbica de 7 e considera ela como sendo uma letra qualquer, x, por exemplo, e não se assusta com x. É só para deixar a coisa mesmo mais simples. Vai ficar aqui 1 dividido por x. Eu quero ter no final do meu cálculo esse x elevado a 3, porque na realidade o x é uma raiz com índice 3. Para isso, eu vou ter que multiplicar o x por x elevado a 2. E se eu fiz isso embaixo, eu vou ter que fazer isso em cima. Aí o que é que acontece? X vezes x ao quadrado, isso é x ao cubo. Tudo que eu quero, que a minha raiz cúbica ganhe um expoente 3.
1 vezes x ao quadrado em cima, x ao quadrado. Aqui eu vou ficar agora com x, que é a raiz cúbica de 7 elevado a 3. Em cima, x, que é a raiz cúbica de 7 elevado a 2. Olha a mágica aqui embaixo. A raiz de índice 3 eu vou cortar com o expoente 3. Vai ficar somente o 7 aqui embaixo e eu me livrei da raiz. Tudo o que eu queria. Esse expoente 2 aqui em cima não vai cancelar o radical de índice 3. Mas a gente pode chegar e fazer ele entrar aqui na raiz, virando o expoente do 7. Então eu vou ficar com a raiz cúbica de 7 elevado a 2. Eu vou ficar com 7 embaixo. 7 elevado a 2 dentro dessa raiz vai ficar 49. Então eu tenho que a raiz cúbica de 49 dividido por 7 é a mesma coisa que 1 dividido pela raiz cúbica de 7. Olha só que coisa linda que isso fica. Aí você vai até dizer, professor, esse inverso da raiz cúbica de 7 estava até uma coisa aí mais simples, mais agradável aos olhos do que a raiz cúbica de 49 dividida por 7. Eu até concordo com isso, mas lembre que o objetivo da racionalização de denominadores é fazer a gente se livrar da presença de raízes no nosso denominador, o que a gente conseguiu atingir aqui, ok? Galera, suponhamos um caso aqui agora onde eu tenha 5 dividido por raiz quadrada de 7 menos 2. Vejamos que aqui eu tenho a presença de uma raiz no meu denominador. No entanto, essa raiz ela não aparece de forma aqui isolada, solitária. Ela está aqui envolvida em uma subtração. E toda vez que nós temos a presença no denominador de uma raiz de índice 2 envolvida em uma adição ou subtração, nós vamos precisar recorrer aos nossos conhecimentos de produtos notáveis. Sim, não fique triste nem se assuste. Nós vamos precisar relembrar aqui um aspecto sobre os produtos notáveis. Seria ele A mais B vezes A menos B igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Esses expoentes aqui de valor 2, eles vão nos ajudar muito, porque nós temos aqui uma raiz de índice 2 no nosso denominador. O que vai cancelar o radical de índice 2 é encontrar um expoente 2 pelo meio do caminho aí na vida. Então, bora lá. Eu vou dizer que essa raiz quadrada de 7 aqui é igual ao meu A, como se fosse. E esse 2 aqui vai ser como se fosse o meu B. Feito isso, eu vou reescrever essa fração aqui como sendo 5, que está em cima, dividido por A, que é a raiz quadrada de 7, menos B, que é o meu 2. Eu preciso que essa raiz quadrada de 7, no final do cálculo, encontre um expoente 2. Então, para que esses dois elementos aqui, representados agora pelas letras A e B, estejam elevados a 2, eu vou recorrer aqui a esse produto notável. Eu tenho A menos B aqui e vou multiplicar ele por A mais B. Vou fazer aqui simplesmente uma multiplicação por A mais B embaixo e também em cima, para eu manter a equivalência da minha fração. Olha só. A menos B vezes A mais B, eu sei que isso é A ao quadrado menos B ao quadrado. 5 vezes A mais B em cima. Olha só, galera, como isso vai ficar bonito, porque agora eu vou colocar de novo a raiz quadrada de 7 e o 2 em seus devidos lugares. O A é a raiz quadrada de 7, o B é 2, o A aqui embaixo é a raiz quadrada de 7.
que agora ganhou um expoente 2 de presente. O b é igual a 2, que também ganhou um expoente 2. Nem precisava, mas aqui pela ocasião do cálculo ele ganhou também. Deixa ele ser feliz. Então, eu vou continuar esse cálculo aqui embaixo. Eu vou ficar com 5 vezes a raiz quadrada de 7 mais 2. E radical de índice 2 cancela com expoente 2. Eu vou ficar aqui simplesmente com 7, depois desse corta-corta. Menos 2 ao quadrado, que é 4. Então, olha que coisa bonita que isso fica. 7 menos 4, 3. 5 vezes a raiz quadrada de 7, mais 5 vezes 2, que dá 10. Então, galera, isso daqui é a mesmíssima coisa que isso daqui que a gente tinha no início, porém livre da presença de raiz no denominador. Esse é o procedimento que nós empregamos quando nós temos raízes de índice 2 envolvidas em adições e subtrações nos denominadores de nossas frações. Bora ver então como é que isso aqui cai numa questão de vestibular. Instituto Federal do Ceará. Aproximando os valores de raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 6 até a segunda casa decimal, obtemos 2,23 e 1,73 respectivamente. Aproximando o valor de 1 sobre raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 3 até a segunda casa decimal, obtemos. Qual dessas alternativas aí é resultado para essa conta? Vejamos que nós temos aqui uma fração com a presença de raízes de índice 2 no denominador. E essas raízes estão envolvidas aqui em uma adição. Ou seja, nós vamos precisar do nosso conhecimento em produtos notáveis. O produto da soma pela diferença. Eu vou reescrever aqui 1 dividido por raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. É mais fácil aqui eu racionalizar esse denominador do que eu pegar 1 e dividir pela soma de 2,23 e 1,73. Isso aqui vai dar aí 3,96. Imagina dividir 1 por 3,96. Graças a Deus que existe a racionalização de denominadores. Bora lá. Eu vou pegar então aqui, para a visão da coisa ficar mais fácil, e vou considerar a minha raiz quadrada de 5 como sendo igual a A e o meu B como sendo a raiz quadrada de 3. Vou, portanto, reescrever isso aqui que eu tenho como 1 sobre A mais B. Para fazer com que tanto A quanto B vire no final das contas A ao quadrado menos B ao quadrado, eu vou multiplicar esse A mais B por quem? Justamente por A menos B. Se eu multiplico embaixo, eu multiplico também em cima. Quando eu multiplicar embaixo A mais B vezes A menos B, eu vou ficar com A ao quadrado menos B ao quadrado. Em cima, quando eu multiplicar 1 vezes A menos B, eu vou ficar com A menos B. Aí, olha só, galera. Que coisa linda que isso vai ficar. Eu vou colocar aqui agora os valores raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 3 em seus devidos lugares, nos lugares das letras A e B. A menos B em cima vai ficar raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. Embaixo, A ao quadrado menos B ao quadrado. A vai ficar raiz quadrada de 5, que vai ganhar um expoente 2 agora, e B, raiz quadrada de 3, que também ganhou esse expoente. Eu consigo me livrar dessas duas raízes dessa maneira. Eu vou cortar aqui radical de índice 2 com expoente 2. Vou ficar, portanto, com 5 menos 3 embaixo e em cima
raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 3. Olha só que coisa linda. Galera, 5 menos 3 embaixo vai dar 2. Raiz quadrada de 5 é 2,23, segundo a questão. Menos a raiz quadrada de 3, que a mesma questão vai dizer que isso aqui é tomado como 1,73. 2,23 menos 1,73, isso fica a 0,5, que vai estar dividido por 2. Galera, é muito mais fácil a gente calcular 0,5 dividido por 2 do que 1 dividido por 3,96, que era a conta que a gente ia ter que fazer se não existisse a racionalização de denominadores. Então, galera, 0,5 dividido por 2, você há de concordar comigo que isso é igual a 0,25. Resposta que a gente encontra aqui na letra E. Olha só como a racionalização de denominadores é muito útil. E galera, a aula de hoje fica por aqui. No próximo vídeo eu vou falar dos casos em que nós temos adição e subtração nos nossos denominadores de frações, só que envolvendo raízes de índice 3. Não perca esse vídeo, tá? Você vai poder acessar ele aqui na sua tela final. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Muito orgulhoso de você que assistiu essa aula até aqui. Um forte abraço. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos permita estar aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau.